Nessa aula iremos aprender a usar o comando intersection. Ele serve para criar corredores já em formato de interseção. Ele irá criar alinhamentos auxiliares e vai utilizar esse alinhamento auxiliar para dar um target e alcançar o formato desejado. Para isso, também será solicitado alguns formatos de assembly específicas. Então, eu tenho que ter um conjunto de subassembly e assemblies que serão solicitados. Como que eu faço para essa criação? Intersection, create intersection. Vou selecionar aonde os alinhamentos se encontram. Então, esse é um caso de interseção em T. Também será aplicado o mesmo formato para uma interseção em Y. Selecionei. Posso adicionar um nome, um estilo de label e o tipo de interseção. Essa primeira interseção, ele vai pegar os dois alinhamentos e vai fazer a correção ali da inclinação de acordo com o que você tem ali definido no seu perfil. Essa daqui é como se estivesse colocando um sarjetão, por exemplo. Você, no alinhamento principal, você vai manter a inclinação fixa. Então, vamos supor que é 2% para cada lado. A pista principal mantém 2% para cada lado e a outra vai concordar. Essa daqui não. Ele faz uma concordância no geral com as duas inclinações do eixo. Vamos utilizar essa opção. Aqui ele mostra qual que é a principal, qual que é a segunda opção. Posso visualizar. Aqui ele tem algumas informações. Offset parâmetro. Quando eu clico, ele abre essa telinha e são o offset da rua. Então aqui ó, ele está mostrando como que é o offset. Nesse caso aqui vai ser 3.5. Então, ó, posso alterar para 3.5. Poderia falar para seguir um alinhamento. Mas eu quero do zero. 3.5. Então, cada vez que eu clico, ele mostra aqui qual offset está sendo criado. Tá vendo? Dou um OK. O próximo são o fillet. Qual que é o fillet? Tá vendo aqui que ele está mostrando, ó? Esse fillet vai ser igual a 7.5. Tipo de curva, 3 arcos, fillet ou chanfrado. Posso alterar aqui. Então aqui ele está mostrando onde está a curva. Vou colocar um next. Ele mudou aqui novamente. 7.5. E dou um OK. Definimos o offset, os parâmetros ali do alinhamento desse offset horizontal. Ele também vai criar um alinhamento vertical para esse offset. Então, lane slope parâmetro. Qual que é o parâmetro da inclinação que vai ser adotado? Então, posso colocar aqui uma inclinação de acordo com a minha necessidade e ele vai criar um perfil, um alinhamento vertical baseado nisso. Não vou alterar aqui. Também posso aplicar essa condição para o curb, né? O que vai ser adotado para ligar essas informações. Vou confirmar, dar um OK. Next. Aqui, se eu vou criar um corredor novo ou se eu quero adicionar a um corredor existente. Então, vou adicionar a esse corredor second. Qual vai ser o target do terreno? Terreno natural. E aqui ele mostra as seções. Então ele vai falar, olha, preciso numa seção desse formato para modelar essa parte. Preciso de uma seção nesse formato. Então aqui ele vai mostrando o formato das seções que ele vai precisar. Quando você clica nos 3 pontinhos, ele vai dar o nome da seção.
Aí você vai escolher uma que atende essa necessidade. Você também tem a opção de importar um arquivo XML que possui todas essas sessões salvas, ou salvar um arquivo desse. Então eu vou procurar um arquivo desse, copiar o link aqui. Eu tenho esse arquivo interseção T ou em Y, né? Então eu já tenho um grupo desse salvo e eu vou selecionar Open e ele já vai puxar todas as sessões certinha. Então deixei isso salvo para utilizar com mais facilidade. Se eu quisesse mudar a sessão, eu poderia salvar um novo grupo desse para importar a qualquer momento. E vou aplicar Create Intersection. Ele criou, vou dar um regen aqui, e ele criou o meu corredor. Tem um label da interseção. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele adicionou a interseção nesse corredor. Como que foi feita essa modelagem? Lembra que o corredor ele faz um offset, né? Ele vai modelar o que é sempre paralelo ao alinhamento. Então, para fazer essa entrada, ele pegou esse alinhamento de curva, que aí a entrada fica certinho. O mesmo aqui, ó. Tá vendo o formato? Aí a gente consegue visualizar essa entrada. Olha como fica a modelagem, fica certinho. Então aqui posso pegar essa opção, o grid, e arrastar aqui e concordar o meu corredor. Vou pegar aqui, ó. Posso ir arrastando e modelando esse corredor de acordo com a minha necessidade. Então, se eu clicar em Corridor Properties, foi criado vários bands de acordo com cada alinhamento. Ele não criou vários alinhamentos auxiliares? Então aqui ele criou vários baseline. Cada baseline ele criou a região. Aqui, ó, você consegue acompanhar como que foi feita essa criação e qual target ele utilizou.